Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Imagine a diferença que a palavra de Deus pode fazer na sua vida e na vida de tantas outras pessoas. É por isso que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso eu quero inclusive pedir para que nesse momento você compartilhe o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder. Comece compartilhando no status do seu WhatsApp, depois envie para os grupos que você participa, mas envie também para pelo menos 10 contatos no privado. Por que eu peço para enviar para pelo menos 10 contatos no privado? Porque tem pessoas que não olham constantemente o status do WhatsApp, tem pessoas que não acessam constantemente os grupos, né? Até porque são muitas mensagens e acabam se perdendo. Mas se você enviar essa mensagem no contato direto para essa pessoa, com certeza ela vai ler, ela vai visualizar a sua mensagem e a probabilidade de ela clicar nesse link e ouvir a palavra do Senhor nesta manhã e ter a sua vida revigorada, ter a sua vida transformada, ter o seu coração fortalecido é muito grande. Então, seja um porta-voz de boas notícias, seja um porta-voz da palavra de Deus. Você pode me ajudar, fazendo com que essa mensagem, essa palavra, alcance o maior número de pessoas possível. E para isso você só precisa compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder. Então, o meu desafio hoje para você é que você compartilhe esse link, seja generoso, mostre que há generosidade no seu coração, e a generosidade torna a vida mais leve e atrai muitas outras bênçãos para a nossa vida. Então, clica aí no botão de compartilhar, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo 145. Esse salmo é um salmo escrito por Davi e é um hino de louvor a Deus. Ontem, no final do programa, eu sugeri que você fizesse, se você assistiu o programa de ontem, uma lista de motivos pelos quais você é grato a Deus. A gratidão torna a vida também mais leve, a gratidão nos aproxima de Deus, a gratidão é um instrumento de adoração. E quando nós temos consciência daquilo que Deus já tem feito, isso gera um sentimento de gratidão no nosso coração e a gente deixa de murmurar ou de reclamar de tanta coisa. Então, o meu desafio hoje é para que você tenha nos seus lábios um cântico de adoração ao Senhor, um louvor a Deus, pela consciência daquilo que Deus tem feito na sua vida. E esse Salmo 145, ele começa nos dizendo assim: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ele já começa dizendo: eu te exaltarei, eu te louvarei, eu te adorarei, eu bendirei o teu nome, ó Deus meu e Rei. E aqui há um detalhe muito interessante que às vezes as pessoas não percebem. Por que ele tinha essa alegria, esse prazer de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor? Por que ele tinha essa disposição de exaltar o nome do Senhor? Porque ele tinha Deus verdadeiramente como o Senhor da sua vida, como o Rei da sua vida. Davi era um rei, mas ele sabia que acima dele existia um rei muito maior, o Rei do universo, o Deus Todo-Poderoso. E aqui fica uma lição muito preciosa para nós, porque parece que às vezes tem pessoas que, quando chegam num determinado nível, num determinado patamar, elas começam a se achar melhor do que as outras pessoas. Começam a se achar autossuficientes, começam a se achar como se não dependesse mais de ninguém e ela pudesse fazer tudo o que ela quer. Mas a verdade é que nenhum ser humano, por mais alto que seja o seu nível social, pode dizer que não precisa
de outras pessoas e principalmente de Deus. Deus não nos criou para viver isoladamente. Deus nos criou Deus nos fez seres relacionais. Então nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. E principalmente nós precisamos de Deus, porque Ele é o autor da vida. A vida só faz sentido quando é vivida na presença de Deus. Por isso que muitas pessoas dizem que a vida perdeu sentido, que a vida não tem mais brilho, que a vida não tem mais significado algum, porque na verdade elas estão desconectadas com aquele que é o autor da vida, o Deus Todo-Poderoso. Então, Davi começa dizendo: eu te exaltarei, ó Deus meu. E essa ideia do Deus meu é interessante. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Rei. Isso chama a nossa atenção para a importância do relacionamento com Deus. Não é apenas um Deus sobre quem eu ouço falar. Não é apenas sobre um Deus que eu vejo agir na vida do outro. Mas é um Deus que eu conheço, o Deus que age na minha vida, o Deus que caminha comigo, o Deus com o qual eu tenho um relacionamento, um Deus com o qual eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Não é falar de um Deus que ouvimos falar, não é falar de um Deus que vemos agir na vida do outro, mas de um Deus o qual nós conhecemos, com o qual nós nos relacionamos, com o qual nós firmamos uma aliança. E aí ele diz, olha, interessante que parece ser bem repetitivo nos versículos, no final do versículo 1, versículo 2, ele diz: bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. A ideia que ele nos passa nesse versículo, nesses dois versículos, é de que o seu compromisso com Deus era para toda a vida e o seu louvor a Deus era contínuo. Ele não buscava a Deus apenas nos momentos de aflição e ele não louvava a Deus apenas nos momentos de grandes vitórias. Há pessoas que só buscam a Deus nos momentos de grandes problemas, de grandes batalhas. Há pessoas que só reconhecem os feitos do Senhor quando acontece algo extraordinário. Mas o extraordinário da vida é perceber o cuidado de Deus nas coisas ordinárias, nas coisas do dia a dia, nas coisas simples, nos detalhes da vida. Não fique esperando algo extraordinário acontecer. Perceba o extraordinário de Deus nas coisas simples da vida. O simples fato de você ter acordado hoje, o simples fato de você ter tomado o seu café da manhã ou de estar preparando o seu café da manhã nesse momento, o simples fato de você ter o sustento, o simples fato de você poder abrir os seus olhos e enxergar, o simples fato de você poder ter pessoas ao seu lado cuidando de você. Tudo isso é prova do cuidado de Deus, é reflexo do cuidado de Deus na sua vida. E aí ele diz no versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Olha que coisa interessante. Deus é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, pelo simples fato de que Ele é o Deus do universo, o ser supremo de toda a criação. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ninguém nunca existiu antes de Deus. Deus é antes de tudo. Eu já compartilhei aqui uma afirmação que eu achei interessante de alguém que disse assim: tudo aquilo que não é Deus depende totalmente de Deus. Tudo aquilo que não é Deus depende totalmente de Deus. Ou seja, tudo na criação depende totalmente de Deus. E aqueles que se acham autossuficientes e acham que não precisam de Deus, vivem uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem significado. E aí ele diz assim, olha, a sua grandeza é insondável, ninguém consegue medir o tamanho de Deus. Ninguém consegue medir o tamanho de Deus. Ele continua dizendo, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão
a tua justiça. Olha que coisa interessante. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Veja, como é importante nós falarmos daquilo que Deus tem feito para os nossos filhos, para que eles possam também falar para os seus filhos e de geração em geração ser transmitida a mensagem de esperança do Deus que cuida perfeitamente de nós. Quando nós falamos daquilo que Deus fez na nossa vida, fez na nossa história, para a geração que está sendo formada, essa geração começa então a perceber a necessidade que tem de buscar a Deus e de conhecer a Deus. Então nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar para os nossos filhos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, aquilo que Deus tem feito na nossa história. Não é apenas falar do que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, mas é falar também daquilo que Deus fez conosco, daquilo que Deus faz em nossa vida. E interessante que ele diz assim, no versículo 5, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Mais importante do que as bênçãos de Deus é o Deus das bênçãos. Mais importante do que as bênçãos de Deus é o Deus da bênção. Há pessoas que focam apenas nas bênçãos, mas nós precisamos entender que a nossa maior necessidade não é das bênçãos de Deus, mas é do Deus abençoador, é do Deus criador e sustentador. A nossa maior necessidade é da presença de Deus em nossa vida. Sabe por quê? Aí no versículos 8 e 9 ele diz: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Aqui ele fala da bondade e da misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia de Deus. Eu quero inclusive sugerir para que depois você procure aí no YouTube a música Bondade de Deus. Ouça essa canção. Como o Senhor tem sido bondoso conosco. É por causa da bondade dele que ele nos abençoa todos os dias. É por causa da misericórdia dele que ele nos perdoa todos os dias. Se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Interessante que no Salmo 100 o salmista diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade e misericórdia nos acompanham todos os dias, nos mostrando quão perto está o Senhor de nós. Todos os dias o Senhor age conosco com bondade e com misericórdia, porque Ele é bom, Ele nos dá tantas coisas que nós nem merecemos. E porque Ele é misericordioso, Ele nos livra de coisas que estaríamos sujeitos a passar. Então nós precisamos reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Bondade e misericórdia nos cercam, nos sustentam e nos fortalecem na caminhada com o Senhor. A partir do versículo 10 ele diz: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Versículo 10, ele diz: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Veja que toda a criação reconhece a grandeza de Deus. E nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, não podemos nos eximir dessa responsabilidade e também desse privilégio de poder reconhecer as maravilhas do Senhor e ter um coração agradecido. Só tem um coração grato quem reconhece aquilo que Deus tem feito. Por que algumas pessoas vivem murmurando, reclamando, questionando? Porque não reconhecem aquilo que Deus já tem feito. Então, quando nós reconhecemos aquilo que Deus já tem feito, isso já gera em nós a gratidão. E aí, no versículo
no versículo 13, ele diz assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Ninguém consegue destronar Deus. Qualquer governante, qualquer político, qualquer autoridade na face da terra tem o seu mandato durante um certo período. Chega um momento que aquele mandato expira. Mas Deus nunca deixa de ser Deus. Ele nunca deixa de ser Senhor. Ele nunca deixa de ser Rei. Nunca. Você pode até não reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Você pode até não reconhecer Deus como Rei do universo. Mas isso não faz com que ele deixe de ser Deus e deixe de ser o Rei do universo. Ele simplesmente é. Ele é o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. No Salmo 19, o salmista diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A própria criação testifica da existência de um Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas. No Salmo 24, o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. A gente vem para essa vida, a gente vem para esse mundo e não traz absolutamente nada. Ninguém traz bens. E quando parte daqui também não leva. Você pode conquistar tudo que esse mundo pode oferecer, de bens, riqueza, fama, poder, status. Mas quando partir daqui, você será uma alma que prestará contas a Deus daquilo que você viveu, das escolhas que você fez, dos caminhos que você escolheu. Então, nós precisamos reconhecer a soberania do Senhor. E no mesmo versículo 13 ele continua dizendo: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele cumpre o que ele diz. Ele cumpre o que ele diz. E ele também, por ser santo, requer de nós santidade. Você vai ver isso em Levítico, depois você vai ver o apóstolo Pedro citando o texto de Levítico. O Senhor dizendo assim: sejam santos, porque eu sou santo. O motivo pelo qual nós devemos buscar viver uma vida de santidade não é para impressionar Deus, é para nos aproximarmos de Deus. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem está mergulhado no pecado não está em comunhão com Deus. Se você está mergulhado no pecado, é hora de se arrepender, confessar ao Senhor e pedir ao Senhor misericórdia para se tornar livre desse pecado, para que você tenha comunhão com o Senhor. E aí ele continua dizendo, versículo 14 em diante: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Veja, o desejo de Deus é de levantar todos quantos estão caídos, prostrados, derrubados, derrotados. O desejo de Deus é levantar. Mas há pessoas que, infelizmente, preferem permanecer prostradas. Mas Deus está pronto para levantar. Não sei o que é que você está vivendo, se de repente você está vivendo uma situação em que você se encontra prostrado, derrotado. Deus quer te levantar. Deus quer te fazer viver um novo tempo, uma nova história. E Ele está com as mãos estendidas para te levantar e te trazer de volta para a comunhão com Ele. O Senhor sustém a todos os que vacilam e levanta a todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Olha só, o Deus provedor. Primeiro, o Deus sustentador, é o Deus que levanta e sustém. Depois o Deus provedor, o Deus que provê tudo o que nós precisamos em todos os aspectos da nossa vida. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres viventes. Queridos, Deus tem prazer em abençoar. Assim como um pai, uma mãe, que tem a alegria de presentear os seus filhos, de dar algo que você percebe que eles estavam querendo muito, às vezes um doce, às vezes um brinquedo, às vezes uma roupa, às vezes um lápis, às vezes um caderno diferente. Você tem prazer de dar porque você percebe que ele queria muito aquilo ali. E você vai e dá. Deus tem prazer de nos abençoar.
Se nós que somos falhos, somos humanos, temos prazer de abençoar os nossos filhos, imagina Deus que é perfeito e que nos criou à sua imagem e semelhança. Deus tem prazer em realizar o desejo do nosso coração, desde que esse desejo, obviamente, não fira a santidade de Deus, desde que esse desejo glorifique a Deus e nos ajude a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E aí ele continua dizendo, a partir do versículo 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. Olha só, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. A justiça de Deus é perfeita. Ele é justo, ele é bondoso. Ele é bondoso, mas ele é justo. Porque tem gente que acha que pelo fato de Deus ser bondoso, Deus vai passar a mão sobre a nossa cabeça quando a gente estiver fazendo alguma coisa errada. Não, ele é justo. Se está errado, está errado. Precisa consertar. Precisa se arrepender. Certo? E uma coisa interessante é quando ele diz no versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que buscam, de todos os que clamam, mas ele coloca um detalhe, de todos os que o invocam em verdade. Porque há pessoas que invocam a Deus, buscam a Deus por interesse pessoal, por interesse próprio. E Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus conhece as reais motivações do nosso coração. Então o que o salmista está dizendo é que o Senhor ele está perto de todos os que o invocam com sinceridade, com verdade. De repente você está se sentindo o pior ser da face da terra e você busca a Deus e clama ao Senhor, Senhor, eu estou me sentindo dessa forma. Eu pequei, eu desagradei ao Senhor, eu fiz algo que entristeceu o teu coração e eu não estou me sentindo bem, mas eu estou aqui diante de ti. E Deus percebe essa sinceridade no seu coração, te levanta, te sustém, te mantém firme. É muito melhor você, com sinceridade, abrir o seu coração para Deus e dizer que você não está conseguindo, do que de repente você passar a imagem de uma santidade que não condiz com a realidade. De repente querer passar a imagem de uma justiça que não condiz com a realidade. Deus vê o que está por trás das palavras, Deus vê o que está por trás das ações, Deus vê o que está por trás daquilo que nós fazemos. E aí, o Senhor nos protege, versículo 20, ele protege a todos que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. E para concluir, o versículo de número 21 diz, a minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o teu santo nome para todo o sempre. Então, ele finaliza dizendo, a minha boca proclamará o louvor do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, a minha boca testemunhará dos feitos do Senhor. E quando nós testemunhamos dos feitos do Senhor, aqueles que estão ao nosso redor são levados também a desejar conhecer a esse Deus a quem nós servimos e que tanto tem nos abençoado. E eu quero finalizar a nossa reflexão de hoje com um novo desafio. Que você coloque no status do seu WhatsApp um motivo pelo qual você é grato ao Senhor. Para que aqueles que lerem esse texto, esse motivo de gratidão, possam também olhar para a sua vida e perceber que Deus tem abençoado. Tá bom? Então, coloque lá no estado do seu WhatsApp. Senhor, obrigado pela vida. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto. Um motivo pelo qual você é grato. Um motivo. Para que aqueles que passarem e lerem possam ser testemunhas daquilo que Deus tem feito na sua vida. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira. Se você ainda não compartilhou, aproveita para compartilhar o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder e me ajude a espalhar essa mensagem de fé e esperança com o maior número de pessoas que nós pudermos, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.